Ai, gente, vamos falar sobre código de conduta? Quero falar, porque eu sou livre, né? Assim, as pessoas da geração tá muito assim agora. Ai, não pode ter códigos de conduta, não pode ter código de vestimenta, não pode ter código de nada, porque isso cerceia a minha liberdade. Sinto muito, mas a organização do terceiro setor tem que ter um código de conduta, as empresas devem ter um código de conduta, inclusive para a gente preservar a liberdade individual de cada um e a liberdade coletiva, ok? Então vamos falar sobre o prisma do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa sobre código de conduta. Então, o que o IBGC recomenda? As grandes empresas estão fazendo, as empresas que querem crescer têm que ter em sua empresa, né? Lá no seu site, onde todos vão conhecer, fazer treinamento sobre isso, fazer as pessoas assinarem que receberam e terem ciência desse assunto. A gente precisa, código de conduta é um elemento importante dentro do conjunto de boas práticas da governança. O G do ESG. É notória a necessidade de um código de conduta produzido e seguida pela associação. A gente precisa, reunir todo mundo e colocar nesse nosso código de conduta aquilo que é permitido, aquilo que é aceitável dentro dos valores da minha organização, junto com a minha diretoria, meu conselho fiscal e a minha assembleia de associados. Vamos conversar sobre como nossa organização, baseada naqueles valores que lhes são preciosos, irão tratar determinados assuntos. Então, vamos lá. A criação e o cumprimento de um código de conduta elevam o nível de confiança interno e externo da organização e, como resultado, o valor de dois de seus ativos mais importantes: sua reputação e sua imagem. Então, gente, a gente tem aí na organização dois, seus maiores ativos é a reputação e a imagem. Quando uma organização não tem um código de conduta e alguém passa a mão na bunda de alguém e a gente não faz nada, se isso for parar nas redes sociais, acabou a reputação e acabou a imagem da nossa organização. Nós tivemos alguns exemplos aí, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre essas questões. Então a gente vê que faltava um código de conduta, da organização em relação aos seus influencers. Então, gente, a gente precisa tomar cuidado com isso, Então, o que a gente precisa ter aí? Quem é que vai participar e quais são as pessoas, as partes interessadas nesse nosso código de conduta, Associados, patrocinadores, poder público, colaboradores remunerados, voluntários, fornecedores, o meio ambiente, beneficiários diretos da nossa missão, comunidade na qual está inserida, ou realiza suas atividades. Todas essas partes interessadas, a gente deve olhar para ela e para as relações que a gente quer manter e comportamentos que a gente quer manter dentro da nossa organização. Então vamos lá falar sobre algumas coisas que devem constar aí no seu código de ética, no seu código de conduta, Reação e prevenção de fraudes, assédio moral e ou sexual, nepotismo, atividades políticas partidárias, uso de drogas e álcool, direito à privacidade, recebimento de presentes, transparência sobre a origem das doações, discriminação no ambiente de trabalho e ou beneficiários da sua atividade e respeito às leis. Então, a gente precisa sempre estar olhando para essas coisas. Não sei se vocês sabem, mas hoje, por exemplo, é obrigatório que as empresas falem sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Inclusive, nós temos uma empresa parceira,
que um dia eu vou ter o prazer de trazer essa pessoa aqui para falar com vocês do terceiro setor, que faz um trabalho sobre prevenção ao assédio, tanto moral quanto sexual, que é a ACI, Academia de Coaching Integrativo. Então a editora vai colocar aqui o contato, tá? A Marcela lá, eles falam, a Rebeca, elas têm um programa sobre isso, que é obrigatório que as empresas hoje falem sobre isso. E mais do que ser obrigatório, é importante que isso esteja escrito e divulgado. Há um tempo atrás, um cliente nosso ligou que o gerente parece que passou a mão, onde não devia, de uma colaboradora, e parece que assediava de uma forma onde as câmeras não viam. E o meu cliente já queria mandar o cara embora, já queria... E aí, qual foi a nossa ação? Qual foi o conselho que eu dei? Eu falei, primeiro, a gente vai chamar a liderança da sua empresa, porque a gente precisa falar sobre isso. Porque muitas vezes eu vou tirar o problema, a pessoa, mas não tirei o problema da empresa. Então a gente chamei os donos da empresa e falei, vamos falar sobre assédio. O que a gente considera assédio, o que é permitido, o que não é permitido, como que a empresa enxerga isso, quais os canais de denúncia que a gente vai ter se acontecer, como nós vamos tratar o infrator, mas antes de tudo, a gente precisa explicar para a pessoa que isso é assédio. Para você que é jovem, que tem aí seus 25, 23 anos, certas coisas, para você já está muito claro que é assédio. Para uma geração como a minha, um pouco mais nova do que a minha, eu vou fazer 56 anos agora em outubro, a gente tem uma linha mais elástica nessa questão do assédio, tanto moral quanto sexual. Porque a gente cresceu ouvindo falar que tudo isso era mimimi. Então, para a gente abrir a cabeça, tirar de dentro da cachola toda essa nossa vivência, tirar tudo isso que a gente achava que era certo e enxergar como isso é muito difícil. Então vocês têm que ter um pouquinho de paciência com a nossa geração. Hoje eu já entendo e hoje eu já consigo perceber que eu sofri assédio e nem sabia. E hoje você para e você fala assim, meu Deus, quanto sofrimento poderia ter sido evitado, se eu soubesse que isso era assédio, se eu tivesse um canal de comunicar esse assédio. E a gente na época não tinha. Se fizesse, perdia o emprego e se queimava no mercado. Olha como era louco os anos 80, os anos 90. Então, as empresas precisam de verdade falar sobre isso. E as organizações do terceiro setor, mais ainda, devem se preocupar em serem propaganda desse assunto, de falar sobre isso, de explicar para os seus usuários, de falar para as empresas que estão lá, olha, você já ouviu falar sobre isso? Vamos fazer aqui uma reunião? Vamos discutir esse assunto? Gente, isso é muito importante para o mundo, porque a gente ainda sofre isso dentro do ambiente de trabalho. Então, nessa empresa em específico, a gente criou o nosso código de conduta, nós chamamos os nossos supervisores, gerentes e encarregados e fizemos uma mesa onde nós discutimos o que era assédio. O que as meninas consideravam como assédio sexual, o que se considerava como assédio moral. E, poxa, foi bem bacana porque a gente pôde, de certa forma, criar um ambiente muito mais agradável do que se eu tivesse simplesmente demitido a pessoa. Tá certo? Então, por favor, se você gostou desse tema, se você tem sugestão, se você tem pergunta, se você quer saber, curte, comente, compartilhe e vamos falar sobre, Grande abraço e até o próximo vídeo.